Seja bem-vindo, meu aluno! Tá aí do outro lado da telinha, ligadaço. Professor Thiago, vem comigo que hoje o papo é sério, o papo é reto. Poder de polícia. Nós vamos trabalhar 3 tópicos interessantíssimos. Faremos a distinção de polícia administrativa e polícia judiciária. Vou montar um quadrinho esquemático para vocês, vai ficar legal. Abordaremos também poder de polícia originário e delegado. E aí, por fim, e não menos importante, ciclo de poder de polícia. Dentro desse último tópico tem novidade, então tem que ficar ligado, porque se é novidade, cai em prova. Perfeito? Então vem comigo, bora lá. A gente vai fazer distinção de polícia administrativa e polícia judiciária, tá? A gente vai fazer juntos, nós vamos construir juntos o raciocínio aqui na telinha, beleza? Quando a gente fala em exercício de poder de polícia, pode aparecer na sua prova a chamada polícia administrativa, que está ligada ao desempenho das atividades da administração pública, e também pode aparecer a chamada polícia judiciária, ok? Que é aquela estampada lá no artigo, vou colocar aqui para vocês, 144 da Constituição Federal de 1988. Perfeito? Então, falou em polícia judiciária, lembra do rol do artigo 144. Professor, o que a gente precisa saber? Como eu vou saber distinguir a polícia administrativa da polícia judiciária? Bora lá, ó, a gente vai construir uma tabelinha interativa aqui com vocês, ok? Quando a gente fala na aplicação, no exercício do poder de polícia administrativa, nós estaremos diante dos chamados ilícitos administrativos, ok? Ilícitos de natureza administrativa. O camarada que não tem o extintor de incêndio quando deveria tê-lo, o camarada que comercializa produtos sem nota, ok? Dependendo, né, se for sem nota até pode ser crime, mas comercializa, por exemplo, produto fora do prazo de validade. Isso é um ilícito administrativo. Joia? Já em relação ao desempenho da polícia judiciária, ela atua frente ao cometimento dos chamados ilícitos penais, ok? Ilícitos penais. Então, olha só, quando a gente fala em ilícito penal, a gente precisa lembrar do quê? Crime ou contravenção, que são espécies de infração penal. Joia? Então é muito fácil identificar na sua prova quando o examinador trata de uma polícia ou da outra. Ele sempre conta a historinha, né, e fala, houve o cometimento de um crime, ou ele coloca o nome do crime ao sujeito praticando concussão. Opa, praticou ilícito de natureza penal? Quem que atua? Polícia judiciária, diferentemente da polícia administrativa. Então, se liga, apareceu crime, apareceu contravenção penal, polícia judiciária. Joia? De resto, ilícito de natureza administrativa, polícia administrativa, por óbvio. Tem mais diferença? Tem. Se liga aí, ó. Vamos construir a tabelinha. Quando a polícia administrativa ela é aplicada, ela desempenha as suas funções, ela atua em relação a bens, em relação a direitos e liberdades, ok? E liberdades. Essa é a ideia. Então, falou em polícia administrativa, tem que ter bens, direitos ou liberdades sendo atingidos. Diferentemente do que ocorre na polícia judiciária. A polícia judiciária, as suas ações, as suas atividades, elas recaem sobre pessoas. Pessoas, ok? Então, quando o camarada ele pratica um crime, quem vai responder é ele. Vai ter uma prisão, sei lá, preventiva, quem vai sofrer a consequência? Quem vai sofrer a atuação da polícia judiciária? São as pessoas. Joia? Tranquilo? E olha só, essa última característica que eu vou colocar aqui para vocês, tem que ter atenção. Opa, deixa eu ver se eu consigo trocar de cor aqui, ó. Vamos colocar em azul, tá? Para dar um destaque aqui.
Por quê? Porque é a mais confundida de todas. Também é uma das características que ajuda a distinguir polícia administrativa de polícia judiciária. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Look into my eyes. Olha só o professor gastando o inglês dele de Jaguapitã. Quando eu for anotar essas duas características, prevalece na polícia administrativa uma característica e prevalece na polícia judiciária outra, ok? Prevalece. Isso não significa que elas se excluem. Então vem comigo aqui. Quando a gente fala polícia administrativa, em essência, via de regra, principalmente ela atua de forma preventiva. Preventiva. Joia? E já a polícia judiciária, via de regra, atua de forma repressiva. Por que que eu estou destacando isso aqui, preventiva e repressiva? Porque a galera decora, e aí vem uma questão mais elaborada, né, e o Juninho, o cara que não sabe se preparar para a prova, erra. Por quê? Porque a polícia administrativa atua de forma preventiva. Quando ela emite licença, alvará de funcionamento, vistorias em estabelecimentos, para que justamente sejam evitadas irregularidades de natureza administrativa. Só que, obviamente, eu pergunto para você que está me assistindo agora, a administração pública ela consegue evitar a prática de ilícitos de natureza administrativa? Obviamente que não. E depois que deu caca, professor, depois que deu merda, o que ela faz? Aí sim ela pode atuar de forma repressiva, advertindo, multando, suspendendo, interditando o estabelecimento. Então perceba, vou repetir, polícia administrativa, em regra, atua de forma preventiva. Mas pode atuar de forma repressiva? Sim. Mesmíssimo raciocínio em relação à polícia judiciária. Via de regra, ela atua após o cometimento do ilícito penal, ok? O camarada estourou a vidraça lá da fachada da loja, furtou objetos, praticou um ilícito penal. E aí saiu, deitou os cabelos, né, igual a gente fala aqui no Paraná, e saiu correndo. A polícia saiu no encalço. Aconteceu um ilícito penal, ok? E aí a polícia judiciária atuando de forma repressiva. Legal? Então olha só. Se eu te perguntar, e se cair na prova, a polícia judiciária também atua de forma preventiva? Eu falo, não, professor, colocar lá que é repressiva. Polícia investiga? Investiga. Polícia faz diligência, faz patrulhamento? Faz. Isso não é uma atuação preventiva? Sim. Ok? Então se liga, última vez, para a gente gravar, olha no quadro aqui, ó. São essas três características que vão diferenciar polícia administrativa da polícia judiciária. A que dá mais enrosco é essa última aqui, ó. Ok? Por quê? Porque polícia administrativa a gente viu que também atua de forma repressiva e polícia judiciária também atua de forma preventiva. Tá certo? Legal? Então, ultrapassado esse tópico, ó, já vou jogar na tela aí. Próximo ponto do nosso encontro, poder de polícia originário e delegado. Essa classificação aqui, ela decorre no manual do professor José dos Santos Carvalho Filho. Então tem que ficar ligado, por quê? Porque é um cara, né, renomadíssimo e cai em prova, principalmente cai em prova, tá? Então olha só, poder de polícia originário é aquele exercido pela administração direta, beleza? A gente já vai relembrar aqui a administração direta. E poder de polícia delegado é aquele exercício por algumas pessoas da administração indireta. Lembrando que estudamos que dentro da indireta temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. O poder de polícia delegado é aquele que será utilizado apenas por pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, ou seja, as autarquias e as fundações quando forem criadas por lei. Meus caros, de forma proposital, deixei aqui para vocês no conceitinho e olha só aqui, ó. Essa expressãozinha apenas, ela sofreu mudança recente, tá? E eu já vou explicar ela. Porque até pouquíssimo tempo atrás, o exercício do poder de polícia só era delegável
a pessoas jurídicas de direito público, tá? Só que o STF mudou esse entendimento. Então vem comigo aqui. Quando a gente fala em exercício do poder de polícia originário, quem que a gente precisa lembrar? Administração direta, ok? Professor, não lembro quem que é a administração direta. Vamos colocar aqui então, ó. Essa é a ideia, a gente relembrar tópicos também de outras aulas, né? De outros momentos que vocês já estudaram. A administração direta, que é o cerne da administração pública, é o centro da administração pública, ela é composta por pessoas jurídicas de direito público, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok? Esses 4 camaradas aqui, eles são chamados de entes políticos, perfeito? São pessoas jurídicas de direito público interno. Nossa, que bonito isso, professor. Significa o quê? Que eles é que originariamente desempenham o poder de polícia. Perfeito? Legal? Ah, show de bola! E aí, quando o professor José dos Santos fala em poder delegado, professor, o que significa? Delegado. Não é para carreira de delta, não, hein? Não vai confundir. Poder delegado, de delegação, ok? De você repassar. Quando a gente fala em poder de polícia delegado, e aqui eu me permito fazer um parênteses, até pouquíssimo tempo atrás, isso aí era tema pacificado. Só delegava poder de polícia a pessoa jurídica de direito público. Ah, professor, então quando a gente falava poder delegado, a gente tinha que lembrar da administração indireta, exatamente, indireta, e as suas estruturas. Quais são as estruturas mesmo? Rapidamente aqui, ó, nós temos autarquias, fundações, ok? Vou abreviar para ficar mais rápido. Sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? E empresas públicas. 4 entidades administrativas, 4 espécies, cada uma com as suas características. O que prevalecia até pouco tempo atrás? Poder de polícia delegado só podia ser delegado a pessoa jurídica de direito público, a autarquia ou ainda fundação pública de direito público. Vou colocar aqui, ó, fundação. Por quê? Fundação pública de direito público, vocês sabem que é espécie de autarquia. Se é autarquia, pessoa jurídica de direito público poderia desempenhar exercício do poder de polícia. Show de bola? Tranquilos? Esse era o entendimento clássico. E aí vem o STJ e fala, não, pera lá. Existe dentro do exercício do poder de polícia o chamado ciclo de poder de polícia, que se divide em 4 fases. A gente já vai esquematizar aqui. E aí o STJ entende que algumas fases do ciclo do poder de polícia poderiam também ser delegados a entidades administrativas de direito privado, ok? O ciclo lá é a ordem, consentimento, fiscalização e sanção. A gente já vai ver e tem esquematizado. Mas as 2 fases do meio, consentimento e fiscalização, de acordo com o STJ, podiam ser delegados para pessoas jurídicas de direito privado. Só que o que aconteceu? Vem o STF, tá? E aí decide, não. A sanção, que é a última fase do ciclo, também pode ser delegada a pessoas jurídicas de direito privado. Então se liga, porque isso aqui era básico, agora não é mais, por conta do entendimento do STF. Poder de polícia originário é desempenhado por um desses 4 camaradas, entes políticos. Poder delegado podia delegar para autarquia ou fundação pública de direito público, ok? E aí vem o STJ e fala, não, dentro do ciclo de polícia, a gente também pode delegar algumas fases, a gente já vai ver quais são, para essas 3 aqui também, para pessoas jurídicas de direito privado.
e aí o STF deu um passo adiante, ok? Que passo foi esse, professor? Olha só, se liga aí. Ciclo do poder de polícia, tá? São 4 fases aí que a gente tem reconhecidamente, inclusive pelo STJ há algum tempo. Legal? Então qual que é a ideia? Primeira fase aqui, ó, é a ordem de polícia, tá? Corresponde à legislação que estabelece os limites e condicionamentos ao exercício das atividades e uso dos bens. Segunda fase, consentimento de polícia, consiste na prévia anuência da administração e se materializa com as licenças e autorizações. Fiscalização de polícia, terceira fase, é a atividade pela qual a administração verifica se está havendo o adequado cumprimento das ordens de polícia pelo particular. E 4, sanção de polícia, tá? A última fase é a atuação coercitiva pela qual a administração aplica ao infrator uma medida repressiva prevista em lei. Então, para você que está acompanhando aí do outro lado da tela, qual que era a ideia? Inicialmente, eu não poderia delegar poder de polícia para pessoas jurídicas de direito privado, ok? Em um segundo momento, o STJ, e aí se liga aqui, ó, ele permite que essas 2 fases, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia, pudessem ser delegados a pessoas jurídicas de direito privado. Vou colocar aqui em cima, ó, pessoas jurídicas de direito privado. Quem são elas mesmo, professor? Fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Era o que o STF chamava de atos materiais. Atos materiais. Depois, se você quiser dar uma olhadinha aí, no seu material tem, dá uma pesquisada, a ADI 1717 é que justamente tratava aí desse tópico. Você pode delegar atos materiais para o particular. Envolvia essas 2 fases do meio aí, ok? Consentimento e fiscalização. Só que olha só, e aqui é o importante, um tópico mais importante desse nosso encontro. O STF, recentemente, analisando o caso concreto, se liga e vem comigo, tá? Que é o leading case, no recurso extraordinário 633782, então vale a pena dar uma olhada, pelo menos na ementa desse julgamento, tá? Tá lá no tema 532 do STF, cuidado que tema não é súmula, muita gente confunde, decidiu em sede de repercussão geral. Se liga, é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta. Opa, foi o que a gente acabou de ver ali, professor, que não podia. Segue. Vou colocar outra cor aqui para ficar destacado para vocês, porque provavelmente é isso que vai cair em prova, tá? E a gente tem que ficar ligado. Quem ou quais entidades administrativas que poderão ter poder de polícia delegado a si? Aquelas de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público, de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Consegue extrair informação importante daí? Sim. Por quê? Porque agora nas 4 fases do poder de polícia, vamos enumerá-las aqui em cima, ó, a primeira fase, que é a fase de ordem, continua igual, tá? Ordem, não pode delegar, ok? Em decorrência do entendimento do STF, segunda, terceira e quarta fase do ciclo de poder de polícia, ou seja, consentimento, fiscalização e aplicação de sanção. Opa, vou apagar aqui, sanção com S é o cabeludo, sanção, tá aí, ó. Essas 3 fases, a partir do julgamento deste leading case, é possível que sejam delegados às entidades de direito
privado. Perfeito? Então, olha só. Quando a gente trabalhar com a ideia de uma sociedade de economia mista, tá? E o julgamento, ele só menciona a sociedade de economia mista. Quando ele fala lá capital majoritariamente público. Tá? Se for 100% público, é empresa pública. Se é majoritariamente público, é sociedade de economia mista. Foi esse o caso concreto analisado pelo STF. Então, a sociedade de economia mista, ela pode desempenhar exercício do poder de polícia nessas 3 fases do ciclo que a gente viu. Perfeito? Se liga, porque isso é novidade. E se é novidade, o examinador vai babando para a sua prova. Apareceu, né, muitas questões, por isso que a gente tem que fazer questões atualizadas. Várias questões traziam a delegação do poder de polícia, não é possível a delegação a entidades de direito privado. Estava correto, tá? Agora não está mais. Por quê? Porque o STF decidiu que é possível delegação a pessoas jurídicas de direito privado. E aí vocês me perguntam, e as empresas públicas, professor? Elas não foram abrangidas pelo enunciado do tema 532. Será que elas podem aparecer? Não sei, deveriam, porque elas possuem uma natureza muito parecida com a sociedade de economia mista, tá? Muito provavelmente vai subir outro caso para o STF analisar. Mas para a prova, o que pode cair em relação à sociedade de economia mista? Fechou? Legal? Então volta comigo aqui, ó, mais uma vez, né, para a gente finalizar essa ideia. Então o STF passa a admitir delegação de poder de polícia nas fases de consentimento, fiscalização e sanção. Cuidado, porque eu já estou antevendo a pegadinha na primeira fase, que é a fase de ordem, ok? Se liga, nessa primeira fase aqui, ó, não pode haver delegação. Vou colocar aqui, ó, não há delegação. Delegação. E o raciocínio é simples, nem poderia ser o contrário. Joia? Quando nós estamos falando de delegação de poder de polícia, a gente está falando da administração indireta. Administração indireta, entidade administrativa tem capacidade política? Tem capacidade legislativa? Negativo. Tá? Ela atua através de atos e contratos administrativos. Se não inova no ordenamento jurídico, como é que vai criar uma regra para o exercício do poder de polícia, uma lei? Não dá. Joia? Então se liga aí que são essas 3 fases, é isso aí que vai aparecer na sua prova daqui em diante. Espero que vocês tenham curtido, um grande abraço e até a próxima.